Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente boas notícias envolvendo algumas situações que estão acontecendo agora no nosso São Paulo Futebol Clube e eu, Tidico, conto tudo para vocês e atualizo vocês nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse like, que o like dá uma moral, ajuda demais aqui no canal. Te digo, bora pro vídeo, bora galera, mas antes aquele recadinho que vocês adoram, né? Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs, quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, né? A transmissões dos jogos do São Paulo, não só isso, jogos nacionais e internacionais, você tem tudo na TV Fãs. Fora que você também tem os lançamentos dos filmes e das séries, dos streamings, tudo aí na TV Fãs. É só ir no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, o caminho é o mesmo, você já entre em contato com o pessoal da TV Fãs para conseguir o seu teste. Galera, presta atenção, custo-benefício simplesmente espetacular, você pode ter no seu celular, né, o smartphone, tablet, notebook, aonde você quiser na sua TV, a TV Fãs é completaça. Só ir no QR Code ou no link do primeiro comentário fixado, o caminho é o mesmo, vai aí que eu garanto. E galera, já temos excelentes novidades envolvendo o Rodriguinho e Negrutti. Já expliquei para vocês em relação a isso, né, que é muito importante renovar com esses jogadores. Rodriguinho teve um momento da temporada que estava vindo muito bem com o Crespo, caiu, justiça seja, vamos falar a verdade, né, todo mundo caiu. No momento em que o Rodriguinho caiu o desempenho dele, o Crespo e o time também deixaram muito a desejar. Isso dá para ser dito. Então agora acho que é novos ares, né, pro Rodriguinho, para todos os outros jogadores, pro Crespo nessa nova temporada. E por que é importante renovar com o Rodriguinho e Negrutti, por exemplo? Porque esses caras podem render financeiramente lá na frente, né? É diferente de uma permanência de um Luiz Gustavo, que aí tem que ser analisado, independente do salário, do Luciano, jogadores mais velhos, mais caros, né, por assim dizer. Os jogadores mais jovens é interessante porque eles podem ter um gás a mais para responder, seja em campo ou em um negócio futuro. Então é muito importante renovar com esses jogadores da base. No caso, São Paulo busca renovação agora, busca fechar acordo agora com o Rodriguinho e com o Negrutti, pelo que nós temos de momento até 2028. Você me perguntar, Tidico, e aí, vai renovar ou não vai? Eles vão continuar ou não? Gente, não, o martelo ainda não está batido, mas muito provavelmente São Paulo já está avançado e muito provavelmente renovará com o Rodriguinho e Negrutti pelo menos até 2028. Mas é claro que assim acontecer, eu vou trazer aqui para vocês. E galera, vamos continuar com as informações, notícias. Ainda tem muita coisa para eu falar para vocês aqui do que está acontecendo, de jogador chegando, muita coisa. Mas antes eu quero passar um trecho para vocês, porque o nosso monstro, Jonathan Calleri, está voltando e deixou e colocou, né, tem a fala dele aqui que eu queria colocar para vocês, né? Calleri que foi visto hoje nos treinos do São Paulo, tá treinando, não chega, ele tá treinando com bola, mas de maneira bem conservadora, digamos assim, tá? Ainda tá devagar com bola. Cedric também vai voltar daqui a pouco, mas o Calleri, São Paulo já quer contar com o Calleri para essa temporada. E aí, olha o que ele fala. Olhem aí. Eu estou muito bem. Faz tempo que estou meio sumido. Em uma live, aí ele fala, tô bem, tô sumido. Machucar é difícil e já vou 6 meses que estou muito bem. Já estou treinando um pouquinho separado ainda. Ó, 6 meses que eu estou muito bem. Tô treinando separado. Se faz 6 meses que ele já está bem, então dá realmente a entender que ele está em fase final já para voltar, né? Mas daqui a pouco eu vou voltar. Esse ano não sei, mas para o ano que vem vou estar 100%. Então, estou fazendo de tudo para tentar voltar o mais rápido possível. Mas, como todo mundo sabe, ficar 6 meses de fora é difícil. Então, daqui a pouco eu vou voltar a fazer o que eu mais quero, o que eu mais gosto. Jogar de novo ali no Morumbi. E voltar a vestir a camisa que é o mais bonito que eu tenho hoje. Então, tenho muita vontade.
Só que a vontade não pode ir mais rápido que as pernas. Mas obrigado ali pelo todo mundo que está me perguntando quando eu vou voltar. Eu pensei a te dar uma entrevista daqui a pouco, mas eu preferi esperar a live para que realmente todos vocês que me acompanham faz tempo possam saber de primeira quando vai ser o regresso. Mas tô com muita vontade mesmo. Boa, é isso aí, Caleri. Se recupera logo. Acontece que tá aí, né? O Caleri, o São Paulo ainda. O Caleri falou que não sabe para esse ano, mas que para ano que vem é certeza. O São Paulo tenta recuperar o Caleri para essa temporada. Eu não traria o Caleri para essa temporada. A temporada já acabou. São Paulo, é óbvio que o Caleri é uma peça muito importante, mas o São Paulo vai se esforçar demais para ir para Libertadores, né? É claro que o Caleri poderia fazer a diferença em um jogo ou outro, mas o São Paulo já foi muito machucado, infelizmente, nessa temporada, né? De vários setores, de vários lados possíveis e imagináveis. Então eu preservaria o Caleri para tentar começar 2026 com ele 110%, né? Modo de dizer aqui, galera, mas 110%. Não tentaria trazer o Caleri um pouquinho antes, mesmo que ele já esteja quase que pronto, trazer ele um pouquinho antes do que deveria. Já que já esperou até aqui, já perdemos Libertadores, Copa do Brasil, já perdemos tudo. Vamos brigar para classificar para a Libertadores de 2026, eu tentaria deixar o Caleri 100% por conta da agenda que nós vamos ter no ano que vem. Mas o São Paulo ainda quer tentar trazer ele para essa temporada e vamos ver. O Caleri é isso aí, vontade não falta, né? A gente já imaginava esse sentimento, essas questões do Jonathan Caleri, né? É espetacular. E nós vimos o quão o Caleri é importante, né? Eu sempre brinco aqui, eu sempre falo para vocês que o Caleri, antes de se lesionar, antes de ter essa lesão, ele estava numa má fase no São Paulo, ele não vinha bem. Quando ele se lesionou, que nós ficamos todo esse tempo sem o Caleri, aí nós conseguimos ver quanta falta faz o Jonathan Caleri, né? Mas enfim, tá acabando. Ainda bem, Caleri daqui a pouco estará de volta pro nosso tricolor, pro nosso São Paulo, para fortalecer cada vez mais nosso elenco. E a gente imagina, né, entende uma sintonia muito grande do Crespo com o Caleri, né? Crespo, que é um técnico que vai ficar para 2026. Tivemos toda uma questão da corda bamba do Crespo, mas o Crespo, até aqui, né? Acho que até o meio de 2026 dá pra gente imaginar o Crespo ficando no São Paulo e fazendo um bom trabalho. O técnico Hernan Crespo, que para mim ainda tem cartucho bom para queimar ainda no São Paulo. Galera, novidade espetacular. São Paulo acaba de assinar, né? Fazer um ajuste no contrato do Perivan, joia da base até 2029, com multa de 60 milhões de euros. É muito bom. Você vai falar, Tidico, mas e daí? Na hora de vender, vende por 20, 30 de reais, né? Sim, só que agora nós precisamos entender que o São Paulo talvez esteja indo por um outro lado em relação aos jovens da base, né? Acabou de assinar aí, de fazer essa renovação com o Perivan e colocar essa multa de resguardo para aumentar a barganha, para não perder o jogador, né? Eu acho que isso é muito importante porque nós vemos um outro senso no São Paulo de contratação de jogadores. Nós temos agora um novo modelo de contratar jogadores, de contratar jogadores para base. Antigamente o São Paulo contratava pouco para base, mas formava em Cotia. Agora o São Paulo contrata jogadores de 16, 17, 18, 19, 20 anos. São Paulo contrata jogadores assim já na etapa, estágio perdão, gente, etapa, estágio final da base para ou já subir para o profissional ou já poder negociar um jogador ali, digamos que aquecido no mercado, aquecido no momento, aquecido na carreira. Então mudou esse senso. Então nós temos um jogador igual o Perivan aí, menino novo, muito promissor, com uma multa astronômica e um jogador que já pode amanhã ou depois reforçar o elenco de São Paulo com o técnico Hernan Crespo, porque ele usa assim, para mim é uma boa notícia e nós estamos esperando demais, cada vez mais
a mudança, né, de valorização, a mudança da volta, da valorização cada vez mais dos nossos jogadores da base, que nunca deveria ter se perdido, né, que nunca deveria ter acontecido coisa diferente dessas vendas horríveis que nós vimos. Então vamos torcer para que mude com o Perivan e com os próximos que vêm da base. E aí, contando tudo isso, falando tudo isso para vocês, nós temos 6 jogadores da base. O Crespo vai escolher 6 jogadores da base. Na verdade, não dá para saber. O número é astronômico. Mas o Crespo, chegam para nós que são 6 jogadores que já vão trabalhar com o técnico Hernan Crespo para já se adequar, já se adaptar ao time, ao elenco profissional de São Paulo. Isso é algo muito maravilhoso, né? Nós temos hoje um cenário em que o São Paulo traz jogadores, não tá dando certo. O Oscar, por exemplo, eu acho que o Oscar foi uma questão de lesão, não foi futebol. Eu acho que o Oscar, se ele tivesse, se ele conseguisse jogar, se ele tivesse bem fisicamente, eu acho que o Oscar ele entregaria pra gente o que nós esperamos em campo. Só que não tá adiantando, não tá funcionando. O Luiz Gustavo, pra mim, entregou. O tempo que jogou, entregou. E pra mim pode entregar mais. Eu gostaria da permanência do Luiz Gustavo por uma série de fatores que eu já falei pra vocês. Abaixando o salário dele, colocando um salário razoável pro Luiz Gustavo, não pagando muito, eu gostaria do Luiz Gustavo porque é um cara que pode jogar na zaga, e o Crespo usa muito a zaga. Então, mas assim, fica sempre essa questão, e aí entra a questão do Oscar, que eu sei que muitos de vocês vão me falar, e tem razão, vocês têm razão, de que o Oscar não funcionou, não é tão velho, mas é mais velho, é bichado, é muito caro, realmente. Só que agora o São Paulo está mudando, o Crespo vai colocar vários jogadores da base para jogar. Ele já trabalha com o Rodriguinho, já trabalha com o Mike, o Lanza, sempre que o Enzo e o Wendel não podem jogar, ele coloca o Lanza. Eu não gosto muito do Lanza, mas tem trabalhado com o Negruti, ele trabalha com os jogadores da base. Tudo indicaria que ele ia trabalhar muito com o Lucas Ferreira e com o Henrique Carmo, só que foram vendidos pelo Crespo. Depois nós entendemos porque o Crespo não estava colocando os garotos, porque já estava a negociação em andamento. Então agora nós temos uma questão muito boa, que é talvez não precisar contratar jogadores pagando 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de salário, sendo que você pode colocar alguém da base. Você dá uma oportunidade para alguém, não precisa destruir os cofres, aumentar a dívida e ainda pode tentar fazer futebol a partir disso e tentar amortizar a dívida grande. Vocês vão falar, Tidico, isso é o ideal. Se o São Paulo fizesse isso, nós estaríamos nas nuvens, né? Seria rápido para quitar as dívidas, rápido assim. Seria mais uns 3, 4 anos para quitar a dívida e o São Paulo conseguiria sair disso. Chega até a ser um pouco utópico, né? Mas nós temos que sonhar que a diretoria um dia vai fazer isso junto do técnico, né? Chegar e falar, é o seguinte, porque nós aceitaríamos se eles chegassem e falassem, e se eles jogassem as claras para nós. É o seguinte, vocês vão esperar 2, 3 anos aí, 4 anos, não esperem nada. Nós vamos explorar muito a base, contratar jogadores de base, contratar um ou outro mais velho, gastar um pouquinho mais para tentar alguma coisa, mas não esperem título. Só que em 2028, 2029, aí vocês podem esperar coisas boas. Eu acho que essa conversa, essa história toda, nós aceitaríamos, mas isso não acontece. Eles não falam nada, fica vindo um monte de desculpa e um monte de ações que não condizem com as falas deles de economia, que estão tentando salvar o São Paulo financeiramente falando. A gente vê que as ações deles não condizem com esse cenário que nós aceitaríamos. Ficou tão ruim a situação do São Paulo que nós aceitaríamos. Aí fica nisso, né? Fica nessas questões. E aí, galera, mas é bom, pelo menos o Crespo trabalha com a base e eu acho que o Crespo ele consegue nada fazer um rodízio, eu acho que ele consegue aproveitar bem os jogadores que ele tem na mão mediante todo o contexto negativo. Ele reclama muito, ele falou, perdi o Caleri, ele tava usando os 3. Caleri ele não chegou a usar, né? Acho que não. Mas ele estava usando o Rian, muito bem o Rian, ele gostava de usar o André Silva, perdeu todos. Ele não teve o Caleri, o Rian e o André Silva. Olha o que ele fez com o Tapia. Tapia hoje é um jogador que me agrada, é um jogador que nos agrada. Então o Crespo ele tá conseguindo usar as peças dele ali, mais ou menos. Tudo bem, ele é técnico, ele tem que ser cobrado por isso e ele tem que fazer isso. Ele tem que saber aproveitar esses jogadores. Para chegar lá e escalar o jogador mais caro do elenco, posso ir eu lá.
Eu posso ir lá e escalar Lucas quando tiver todo mundo disponível. Oscar, Lucas, Caleri, Luciano, aí qualquer um pode fazer. Agora, colocar esses caras para jogar quando tem desfalques, quando tem problema muscular, desfalque tá no departamento médico ou expulso, aí tem que ser com o técnico. Mas o Crespo, para mim, ele consegue fazer isso e é aquilo que eu falei. Tem cartucho bom para queimar. E galera, tem o Mastriani. Lembram dele, atacante, antigo sonho do São Paulo? Ele é do Atlético, né? Ele é do Atlético Paranaense e não vai ficar no Botafogo. Tudo indica, ele tá emprestado pro Botafogo e tudo indica que não vai ficar. E aí, vocês gostariam do Mastriani? Mastriani, para mim, é um bom atacante. É um bom atacante e um cara relativamente barato, né? Eu acho que é mais ou menos nesse perfil que o São Paulo tem que tentar contratar agora, né? Jogadores possíveis, jogadores que de times de menor expressão ou de times que estão na Série B em oportunidades. O Mastriani ele foi emprestado do Botafogo, não virou. O Botafogo acho que não vai, muito provavelmente não vai ficar lá no Botafogo. Ele é do Atlético. Acho que seria uma oportunidade interessante para o São Paulo em uma posição que sempre precisa, né? Olha o que aconteceu. O São Paulo perdeu os 3 centroavantes nessa temporada. Então, o Mastriani, para mim, seria um jogador interessante pela oportunidade de mercado, pelo valor e pelo estilo de jogo que dá pra gente imaginar que agradaria ao Crespo. Ele não é tão velho, mas ele não é tão novo, né? Tem 32 anos. Não é um jovem, mas não é tão velho. É um cara ali que a gente sabe que tá com o físico em dia, que pode render alguma coisa não. Por valores relativamente baratos, eu acharia interessante a ideia do Mastriani. Mas e aí, o que vocês acham? Gostaria do Mastriani no São Paulo? Sim, não? Acho interessante? Acho que o São Paulo tem que ir para outro perfil. Pelos valores, um cara relativamente barato, né? O quê? Por 5 milhões daria para comprar, ou um empréstimo também, não sei, para pagar o salário dele, acho que daria para fazer negócio em um jogador que é interessante, um jogador que hoje ele é meramente lógico com o contexto do São Paulo. E aí, deixa nos comentários aí se vocês gostariam ou não. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vão comentando o que vocês acham aí sempre. Quem quiser, claro. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.